essa geração do André é uma geração privilegiada, porque esses 56 anos do grafite, nós passamos muitos embates para a profissão crescer. E essa moçada que está chegando agora no mercado de trabalho já encontra uma fisioterapia muito mais estruturada, e as técnicas que a gente está discutindo aqui, que são as injetáveis, elas têm respaldo no nosso conselho. Isso. Ainda que muitas pessoas não saibam que o fisioterapeuta, ele não só pode como deve, caso ele tenha treinamento, porque uma coisa a gente tem que falar, nem todo mundo é para essa técnica, né? E os profissionais que às vezes criticam quem faz essa técnica, na verdade ele está alegando para os outros uma incompetência dele mesmo. Então, é muito feio isso para o profissional. Exato. Eu, por exemplo, particularmente tem técnica na fisioterapia, eu não vou citar aqui para não causar polêmica, que eu não gosto, que eu não vejo fundamento científico. Mas nem por isso estou criticando os colegas que fazem. Então, esse comportamento é onde divide as crianças dos adultos. Exatamente. Os adultos têm que entender que é para a profissão, não é para ele. Então, eu acho muito importante o amadurecimento do profissional como pessoa e como profissão. E isso vem com o longo do tempo. E os estudos e o aperfeiçoamento das técnicas vai levando essa maturidade. E é importante frisar que essas técnicas que nós utilizamos, a gente tem todo um raciocínio clínico por trás disso. Não é a técnica que em si que vai ser o único tratamento do paciente. Então a gente consegue casar várias técnicas para você tendo um raciocínio clínico importante, você entendendo a dor do paciente, você consegue utilizar várias técnicas para você conseguir concluir o tratamento desse paciente e conseguir, no nosso caso, eliminar a dor do paciente. Exato. Justamente. Bom, eu acho que tá bom esse assunto. Qual que é? Nós recebemos muitas perguntas dos nossos colegas. Qual que é a próxima pergunta? Não, eu queria entrar no assunto que a gente está falando muito sobre essas técnicas avançadas, os injetáveis, né? E como o Dr. Ricardo falou, né? Acho que vocês plantaram para nós colhermos hoje, Exato. né? Vocês fizeram toda a base, a estrutura e nós conseguimos colher hoje e trabalhar com essas técnicas avançadas. E o que vocês acham, assim, que falta na formação do fisioterapeuta para ele trabalhar com injetáveis hoje? Porque nós vemos, né, hoje em dia os alunos começando fisioterapia, né, estudando fisioterapia, mas o que vocês acham, assim, que falta na formação ali na faculdade? O que poderia ser introduzido na visão de vocês para já apresentar essa área, essa técnica de injetáveis para o fisioterapeuta? Maravilha, a sua pergunta é excelente. Esse é um tema de debate que nós falamos muito, porque eu participei daqueles grupos GTs para trazer os injetáveis para a fisioterapia e se discutia muito isso. Porque falavam que o fisioterapeuta não aprendeu na faculdade, como é que ele vai fazer injetável? Pessoal, o médico sai da faculdade, ele não sabe entubar. Ele não sabe fazer cirurgia cardíaca, ele não sabe abrir um crânio. Ele vai ter que fazer uma especialização. Na fisioterapia é a mesma coisa. Então, pode-se dar na faculdade uma introdução às técnicas injetáveis, até uma aplicação muscular, intraglútea, e o foco principal é a farmacologia. A carga horária da farmacologia ela tem que ser aumentada já na graduação. E outras coisas que tem que ser aprimorada na graduação é os cursos de imagem, imaginologia. Então tem que aprofundar mais em raio-x, porque hoje o fisioterapeuta ele não só recebe o raio-x, ele solicita raio-x. Até para solicitar você tem que saber. Exato. Então você vai pedir um raio-x de ombro, de quadril, você tem que saber as incidências para que você procure o que você está querendo encontrar. E outras coisas, ressonância magnética, tomografia e ultrassonografia. A ultrassonografia, a faculdade já poderia ter ultrassonografia nas suas aulas práticas, começar a ensinar o aluno. Então, essas são algumas das coisas que precisa melhorar na graduação. Eu concordo. Isso teria que começar na faculdade para o fisioterapeuta, quando ele sair da faculdade, ele ter mais interesse sobre essas técnicas. Isso vale muito a pena. E ter o interesse, ter a farmacologia bem explicada, bem elaborada, até mais de um ano, porque eu, na minha faculdade, eu tive 1 ano de farmacologia
E a gente aprendia muito no início, o ciclo de Krebs, até alguns medicamentos, AINES, e parava por aí. A gente não saberia nem de antibióticos, não aprofundava nada de antibiótico. E muito pouco corticoides, que nós utilizamos bastante. Então, assim, essa introdução para o futuro, né? Na faculdade seria fantástico. E aí o aluno teria mais interesse quando ele saísse da faculdade. Tanto que agora os profissionais de fisioterapia podem atuar com dermatofuncional, com botox, com preenchedores. Então isso já abrangeria já uma grande parte ensinando o aluno ou explicando para ele que ele pode realizar essas técnicas injetáveis. Vocês sabem que eu vou abrir um parênteses aqui, que antigamente a Cofito 10, que era de 1978, ela proibia o fisioterapeuta de prescrever medicamentos. Olhem só. Olhem, esse artigo, ele freava a evolução da fisioterapia. Porque, depois eu vou contar uma historinha com relação a isso, para vocês entenderem, para a gente fazer uma alusão aqui. Com o nosso novo código de ética, que é a Cofito 424, que foi feita em 2013, ela retirou a proibição. E sabe por que ela retirou a proibição? Porque as coisas vão acontecendo. Olha só, os fisioterapeutas que trabalhavam em hospitais tinham que fazer inalação no paciente com os aparelhos respiradores e tinham que usar broncodilatador, por exemplo. Se ele estivesse usando um broncodilatador e lá no nosso artigo está dizendo que ele era proibido, então isso daí não ia de encontro ao artigo da profissão. Então o Cofito reviu isso daí, demorou muito tempo. Olha só, foram quase 25 anos, de 78 para 2013. Então isso demorou um tempo. E aí essa nova roupagem, que é a 424 de 2013, ela retirou essa proibição, incrementou mais. E isso trouxe, assim, uma liberdade para o fisioterapeuta, gente, porque a prescrição de medicamentos, doutora Larissa, ela não é ato médico. Sim. Na lei do ato médico, que é a lei 12.842, lá não diz em nenhuma vírgula que a prescrição de medicamentos seria exclusiva do médico, exceto a RDC 344, que são medicamentos exclusivos para médicos. Sim. E diga-se de passagem, nós fisioterapeutas, por enquanto, não temos interesse nessa classe de medicamentos, porque são classes de medicamentos extremamente controlados, são drogas potentes, que causam dependência, que são anestésicos fortes, são medicamentos muito rígidos controlados pela Anvisa. Então, o assunto aqui surgiu, né? Então eu achei importante a gente falar